Mateus 3, 13 a 17. O texto está impresso aí na ordem do culto que você recebeu. Vamos ler todo o texto juntos. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Antes de se assentar, agora abra a Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. E neste salmo nós leremos tão somente o versículo 1. Salmo 33, versículo 1, que diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Leia comigo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. O povo de Deus diz: Amém. Pode se assentar, que Deus abençoe a sua palavra para o nosso coração. Nós temos esse tema diante de nós, tema Jesus, o adorador exemplar. Jesus, o adorador exemplar. E como nas outras quartas-feiras, aliás, uma das coisas que eu gosto muito da quarta-feira é que é um culto que eu tenho mais liberdade para falar, inclusive em questão de tempo e de poder entrar em detalhes. Às vezes, no domingo, a gente tem tantas coisas acontecendo, como domingo passado, mas, na verdade, o que a gente diz aqui nas reuniões da equipe ministerial da igreja é que um domingo normal, por aqui, não é normal. A gente fala isso brincando entre nós, porque sempre tem muita coisa acontecendo. Eu costumo brincar que eu leio o boletim da igreja por necessidade, senão eu não consigo dar notícia de tudo que está acontecendo na plenitude. Glória a Deus por isso. Mas deixando isso de lado, o fato é que eu venho ao púlpito essa noite, ciente de que, mais uma vez, certamente eu não tenho tempo para cobrir com os irmãos todo o estudo que eu quero fazer. Então, aquilo que não for possível ver hoje ficará para a próxima quarta-feira, a não ser que o Senhor volte antes disso, com o arrebatamento. E aí Ele mesmo termina de nos ensinar todas as coisas, sem nenhuma imperfeição. Irmãos, o texto diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. E esta expressão é muito rica na língua em que ela foi originalmente escrita. Ela basicamente diz que é adequado o louvor. E aqui a palavra hebraica terrilá significa tanto cântico quanto oração, é expressar-se em direção a Deus, é falar com Deus. O louvor é algo adequado, mas adequado no sentido mais essencial, são coisas que andam juntas. É como um elo que não se quebra, algo que combina, que fica bem. Fica bem que uma pessoa de retidão louve. O oposto do texto é verdade. Uma pessoa cuja vida não é reta, o louvor ao Senhor fica estranho na vida dessa pessoa. Assim como é muito estranho imaginar alguém que vive retidão sem render a Deus louvor. Porém, irmãos, quem é mais reto do que todos? Jesus. Ele é perfeito em retidão e, como nós veremos, Ele é perfeito também em adoração. Ele é perfeito em louvor. E nós queremos considerar então Jesus como o exemplo máximo de adorador. E nos lembrando que o grande plano de Deus é ter milhões de filhos semelhantes a Jesus, então nós queremos aprender com o exemplo de Jesus sobre como nós devemos adorar o Senhor. Vamos começar com alguns pensamentos sobre adoração. Esta frase eu ouvi alguns anos atrás. Meu pastor lá em Belo Horizonte citou isso no púlpito. Eu nunca me esqueci desta frase de um músico do nosso tempo chamado Paul Smith. Ele disse: o cristianismo surgiu na Judéia como um encontro vivo e pessoal com Deus. Quando chegou na Grécia,
virou uma filosofia. Quando chegou em Roma, virou um meio de poder. Quando chegou na Europa, virou cultura. Quando chegou nos Estados Unidos, virou um negócio. A frase original termina aqui, e o meu pastor em Belo Horizonte acrescentou: e quando chegou no Brasil, virou brincadeira. A realidade, irmãos, é que o cristianismo comum dos nossos dias, se fosse visto pelos apóstolos, se Pedro e Paulo e os outros vissem o que é o cristianismo hoje, eles muito provavelmente ficariam escandalizados e muito entristecidos. Porque aquilo que toma o nome de Jesus hoje é um desvio doutrinário, é um desvio prático, é um desvio essencial e é um desvio quanto aos propósitos. Não pense que está longe de nós. O cristianismo dos nossos dias seria um escândalo para os apóstolos. E se eles vissem aquilo que chamam de fé em Jesus hoje, eles ficariam escandalizados e entristecidos. Uma das áreas em que o cristianismo comum, mediano, geral, se desviou, foi a área da adoração. O fato pode ser dito em poucas palavras, porém sérias. A maioria das pessoas, eu não hesito dizer isto, muitos simplesmente não sabem adorar. Estão envolvidos com os seus interesses de entretenimento, estão embalados pelos sentimentos do seu coração, mas não sabem oferecer a Deus uma adoração autêntica, em espírito e em verdade. Consequentemente, vivem uma vida muito empobrecida e muito diferente dos propósitos que Deus intentou. Irmãos, a adoração é uma dádiva. Deus não precisa da nossa adoração. A nossa adoração, na verdade, ela é muito inadequada, comparada com a adoração perfeita que Deus recebe dos serafins ao redor do seu trono, clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, sinais de humildade, sinais de profundo quebrantamento diante de Deus. Com 2 voam, não ousam repousar diante do Senhor. Deus recebe, irmãos, uma adoração perfeita. Ele não precisa, não acrescenta. É, na verdade, uma dádiva que Deus queira receber a nossa adoração. Mas essa dádiva, meus amados irmãos, é uma dádiva na qual muitos cristãos hoje são absolutamente incapazes de exercitá-la. É uma dádiva que tem sido travestida, entenda o sentido que eu estou usando essa palavra, é uma dádiva que tem sido travestida e mal utilizada e explorada e até roubada de Deus. Pense se isso não é verdade, quando alguém pensa em fazer uma adoração para cativar ou agradar as pessoas, em vez de agradar o Senhor. Ela está sendo roubada. Em vez de ser oferecida para acrescentar a majestade de Deus e a sua glória, e para agradar o coração de Deus, ela é transformada em algo usado simplesmente para divertir as pessoas e proporcionar para elas ou uma experiência catártica de desligamento emocional, ou simplesmente uma experiência alegre, uma experiência divertida. De uma forma ou outra, o foco não está em agradar a Deus, mas está em agradar o coração humano. Isso não é adoração, isso não é adoração bíblica. Temos então, irmãos, um importante assunto diante de nós.
Falar sobre adoração é falar sobre um dos propósitos para os quais fomos criados e salvos, pois Deus nos criou para adorá-lo, e Deus ainda nos resgatou pelo sangue da cruz para que o adorássemos, para que deixássemos de ser criaturas que não o adoravam, que era o que éramos quando estávamos separados de Deus e mortos em delitos e pecados, e fôssemos feitos adoradores de Deus. Nós estamos diante, irmãos, de um assunto muito importante, portanto, que pode ser visto por diferentes abordagens, mas a forma como eu quero vê-la com você hoje, e eu estou certo que hoje não dá tempo de ver tudo, então hoje, talvez na próxima quarta-feira também, se o Senhor permitir, é ver a adoração na vida do Senhor Jesus. Ele é o adorador exemplar. Aos justos convém o louvor, ninguém é mais justo do que ele, ninguém louva melhor do que ele. Nós queremos ver a adoração na vida de Jesus, porque a adoração na vida de Jesus é a adoração que Deus quer encontrar na nossa vida. E nós devemos ser semelhantes a Ele nisso também. Então a primeira coisa, irmãos, que nós queremos ver sobre o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo de adoração, é que Jesus mantinha uma comunhão íntima com o Pai. Jesus mantinha uma comunhão íntima com o Pai. A adoração, meus amados irmãos, não deve ser, na compreensão de nenhum de nós, entendida como se fosse apenas o exercício dos cânticos. Os cânticos são uma das formas como nós adoramos a Deus, não a única, e sequer a principal. Sequer a principal. Na verdade, meus amados irmãos, a principal forma como nós adoramos a Deus é com nossas orações. A principal forma como nós adoramos a Deus é com nossas orações. Porque quando o servo de Deus está orando, ele está elevando a Deus o seu coração, e ele está falando com Deus de maneira muito direta, muito pessoal. Pelo menos é assim que a vida de oração de cada um e de todos nós deveria ser. Mas aqui eu já estou tocando num ponto muito considerável, porque alguém já declarou que esta é a era mais pobre de oração da história do cristianismo. E talvez seja verdadeira esta afirmação. Talvez seja verdadeira porque nós sempre somos tentados a imaginar que outra pessoa está orando por isto, que outro crente está se ocupando da oração, que há alguém na igreja que está intercedendo. Então, certamente essa área está coberta, mas não por mim. E isto, meus queridos, só isto já mostra absolutamente o quanto a nossa compreensão do papel da oração nas nossas vidas está equivocado. Não é um serviço a ser feito, mas é a base sobre a qual toda a nossa vida cristã está edificada. Tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos a partir da comunhão que nós temos com Deus. Então não sei qual é a função que você desempenha na igreja, se alguma, ou qualquer uma, mas tudo que você faz na vida cristã está edificado a partir da sua pessoal comunhão com Deus, que você tem a Ele, acesso a Ele, comunhão com Ele pela oração. É por isso que é a verdadeira frase: nada na sua vida cristã você faz num nível superior à sua vida de oração, nada. Eu sou um excelente professor da escola bíblica dominical, eu dou aulas maravilhosas, eu sou um grande pregador, eu sou um bom líder nessa ou naquela área, mas e quanto à oração? Não? Então você está apenas repetindo um ato, você está fazendo algo, sem que esse algo esteja revestido e até nascendo de uma comunhão com Deus. Veja o texto de Lucas capítulo 11, versículo 1. Onde, junto a outros textos muito importantes, nós aprendemos sobre como era primordial na vida do Senhor Jesus
a sua oração e a sua vida de oração com Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Texto que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Esse texto, meus amados irmãos, mostra que os discípulos perceberam, e eles não eram as pessoas mais inteligentes que tinha na Galileia, não. Mas eles perceberam que a oração era central em tudo que Jesus fazia. Eles não perguntaram nenhuma vez: Senhor, como é que se prega? Como é que se expulsa demônios? Como é que se faz milagres? Mas uma coisa eles disseram: Senhor, como é que se ora? Sabe, irmãos, que eu já encontrei essa resposta sincera de alguns crentes, sendo francos a ponto de admitir que não sabem mesmo, não sabem como orar. Quando chegam diante de Deus para orar, eles não sabem como tratar, como executar a tarefa, eles não sabem como. E evidentemente que a gente poderia olhar isso de algumas formas, mas uma básica é que de fato a gente precisa aprender como é que se faz, pelo menos a diretriz, o norte, a referência básica. Como é que nós falamos com Deus? E tradicionalmente você pode aprender isto, é muito antigo, dividir a sua oração em 4 capítulos. Capítulo 1, quando você louva o Senhor, você dirige a Deus quem Ele é, e você começa por aí, exaltando o Senhor por algumas das suas qualidades. Se parte 2 da sua oração, você confessa a Deus os seus pecados. Confessa a Deus os seus pecados. Você não precisa confessar para mim, nem para o pastor Igor, nem para o líder do teu pequeno grupo. Você deve confessar para uma terceira pessoa todos os pecados que você cometer contra ela. Mas a Deus você confessa os pecados do seu coração. E você não faz isso como uma lista de lamento, uma lista lúgubre, uma coisa penosa, mas como um reconhecimento do quanto você precisa da ajuda de Deus. Você não se espanta com as coisas terríveis que passam pela sua cabeça e que antes de passar pela sua cabeça saíram do seu coração, não? Então a gente diz para Deus: Senhor, como eu preciso da tua ajuda. Como eu preciso da tua obra na minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Parte 3 da sua oração. Depois de confessar a Deus, lembre-se que o Senhor tem prometido perdão a quem confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E lembrando disso, já parta para os agradecimentos. Agradeça, dê graças, louve a Deus, bendiga o seu nome pelo perdão dos pecados, pela salvação, por tantas bênçãos espirituais e materiais. 4ª parte da sua oração, peça. Veja como a gente normalmente começa pelos pedidos. Peça. Peça por outros, peça por você. Planeje. Permita-me trazer aqui um testemunho, digo isso apenas nesse caráter. Eu acho que eu já mencionei isso aqui algumas outras vezes, mas quero mencionar mais uma vez. Esse aqui é meu planejamento mensal de oração para o mês de junho. Eu coloco os aniversariantes de cada dia, a irmã Aline prepara isso para mim na secretaria da igreja, e depois eu pego as listas das famílias da igreja e divido aqui por dias do mês, dá cerca de 5, 6 famílias por dia, e a gente pode orar por todo mundo. Durante a semana, eu tenho esse guia, eu posso mandar isso para você, só você me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu imprimo isso aqui em branco e preencho, porque eu quero orar durante a semana pela igreja, pela minha esposa, pelas minhas filhas, meu pai, minha mãe, meu irmão, pelo pastor Igor e pelo Adson, são as pessoas que eu oro todos os dias, pela liderança da igreja, por outros colegas pastores, por missionários. Essa lista de pedido da quarta-feira vai na minha lista de pedidos semanal. Organize, planeje. Não pense, não confie na memória para lembrar de todas essas coisas, não é possível. Mas você pode? Sim, é claro que sim. Pensar em como você vai ter esse tempo na presença de Deus. Meus amados irmãos, se você orar 15 minutos por dia, não é muito tempo, você passa mais tempo que isso fazendo outras coisas. Se você orar 15 minutos por dia, se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, 30 minutos que vão fazer uma diferença tão grande na sua vida. 30 minutos que você ia passar no TikTok, não, você é crente, você não ia fazer uma bobagem dessa. 30 minutos que você ia passar inutilmente, mas que você pode usar
para algo maravilhoso, eterno. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos, primeiro de tudo, e eu teria mais para falar sobre isto, é que o Senhor Jesus preservava a sua comunhão com o Pai. Por isso Jesus é o adorador exemplar, porque Jesus estava constantemente ligado ao Pai, e isto está visível aqui. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia a partir da sua comunhão com o Pai pela oração. Ele fazia a partir da sua comunhão com o Pai. Veja, leia os 4 evangelhos. Você encontra Jesus orando de manhã, de madrugada, de noite, de dia, de tarde. Você encontra Jesus orando em público, Jesus orando no deserto, Jesus orando quando chorou no túmulo de Lázaro, Jesus orando quando estava alegre, Jesus orando para comer. Eu não imagino que nenhum crente faz uma refeição sem orar, mas é bom eu lhe encorajar a esse bom hábito. Jesus orando constantemente, Jesus inclusive trocando uma noite de sono depois de um dia exaustivo pela comunhão com Deus, pela oração. Nós faltamos o culto porque estamos cansados. O Senhor Jesus Cristo deixava de dormir para ter comunhão com o Pai. O exemplo do Senhor Jesus Cristo é o de que Ele estava constantemente em comunhão com o Pai. E esta comunhão está manifesta na forma natural como a oração estava presente na sua vida. Como você interpreta o versículo que diz, orai sem cessar? Como você lê aquele texto? Eu diria aos irmãos como eu o leio. Eu o leio dizendo assim, quando eu leio para mim, 1 Tessalonicenses 5, eu leio assim, Hugo, nunca fique muito tempo sem falar com Deus pela oração. Não deixe passar 1 hora. Por que você ficaria 1 hora sem orar? Se você pode tão facilmente elevar a Deus o seu pensamento. No meio de uma atividade, entre um atendimento e outro, entre uma coisa que você está fazendo e outra, você pode simplesmente falar com Deus. Sabe que o admirável não é você fazer isto. O admirável é saber que você é ouvido no céu. O inimigo sopra nos nossos ouvidos que estamos muito ocupados para fazer isso. Mas Deus não está ocupado demais para ouvir as nossas orações. O gestor do universo, o administrador do cosmos, não está ocupado para ouvir as nossas orações. Quando a Bíblia Sagrada diz, orai sem cessar, eu leio esse versículo para mim mesmo dizendo, nunca devo passar muito tempo sem falar com Deus. Nunca devo passar muito tempo sem falar com Deus. Permita-me falar mais um pouquinho sobre isto. Este é um assunto muito importante, irmãos. Disse alguém que esta é a geração do cristianismo mais pobre de oração. É triste ouvir isso. Se quando fomos salvos, esta grande salvação na Bíblia é chamada de reconciliação, não é esse o nome bíblico para a nossa salvação? Reconciliação com Deus. 1 Coríntios 5, versículos 17 a 21, fomos reconciliados com Deus. E a ideia de reconciliação aqui, eu já falei disso tantas e tantas vezes neste púlpito, não é que eu cedo um pouco e Deus cede um pouco e nós nos encontramos no meio do caminho, absolutamente. A reconciliação é que Jesus Cristo me traz de uma posição separada de Deus. Ou, biblicamente falando, irmãos, eu era um inimigo de Deus. E pode ser que um inimigo não seja necessariamente alguém que detesta, alguém que odeia, alguém que despreza, mas a mera indiferença é suficiente. Então eu era um inimigo de Deus e Jesus Cristo me traz para uma nova posição, uma posição onde eu não sou mais um inimigo de Deus, onde eu não sou mais indiferente às coisas de Deus, uma posição onde eu não sou mais hostil ao domínio de Deus sobre a minha vida, o senhorio de Deus sobre a minha vida. Mas eu creio, irmãos, e eu tenho dito isso ocasionalmente, que em nenhum
outro, em nenhuma outra atividade, essa reconciliação está mais manifesta do que quando nós oramos a Deus. Porque orar, falar com alguém, é para aqueles que estão em paz uns com os outros. Quando você não está em paz com alguém, o seu convívio com essa pessoa sofre algum prejuízo. E a Bíblia nos manda buscar a paz com todos os homens, quanto estiver em nós. Quando você não está em paz com alguém, sua comunhão com essa pessoa sofre prejuízo. Conhecemos pessoas que ficam calados com seus familiares, ou até dentro de casa, durante horas. Temo dias. Mas isso só acontece quando as coisas não estão bem, quando não há paz. Ficará um salvo sem falar com Deus. Ficará um crente sem falar com Deus e crendo que está em paz com Deus. Irmãos, a nossa reconciliação com Deus se vê em muitas coisas, mas a primeira delas, na minha compreensão, é a nossa vida de oração. Quando nós oramos por algo, eu me sinto inclinado a falar um pouco mais sobre isso. Quando nós oramos por alguém, nós sentimos uma alegria muito maior quando a oração é respondida. No dia que nós formos inaugurar estas salas aqui, de certo que toda a igreja se alegrará, mas alguns mais do que outros. Alguns mais do que outros. Porque a alegria será proporcional ao amor, será proporcional às orações, será proporcional ao quanto o coração se envolveu com isto que a igreja está fazendo. Quando cantamos o cântico de alguns, pelo menos no coração da pessoa, isso certo é certo que é sobretudo entre a pessoa e Deus, mas o cântico de alguns é tão ardente, o de outros é tão sonolento. Mas não é o estilo musical que faz isso, não é a agenda do dia que faz isso, é o quanto nós temos comunhão com Deus, o quanto nós temos comunhão com Deus. Eu lembro uma vez de ter ouvido um crente reclamando da sua igreja, num evento, um contexto externo, e reclamava comigo, dizendo que quando a sua igreja cantava, o cântico era tão desagradável aos seus ouvidos, parecia uma coisa tão xoxa, tão fria, tão mecânica. E a minha resposta para aquele murmurador foi, sem que ele percebesse a ligação entre as duas coisas: como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Você está criticando o cântico dos outros, mas e o seu cântico? E o seu louvor? E a sua adoração? Tudo, irmãos, que nós fazemos em nossa vida cristã, nós fazemos à altura da nossa vida de oração. Tudo que nós fazemos em nossa vida cristã, nós fazemos à altura da nossa vida de oração. Nós não excedemos a qualidade da nossa vida de oração em nenhuma das nossas ações. Nenhuma delas. O Senhor Jesus Cristo estava constantemente em comunhão com o Pai. E isso faz dele o adorador exemplar para nós. Isso faz dele o adorador cujo exemplo nós queremos seguir. Farei uma segunda colocação, vou deixar as outras para quarta-feira que vem. O Senhor Jesus, eu disse que ele se mantinha em comunhão com o Pai pela oração, mas ele constantemente
conservava a sua comunhão com o Pai, rejeitando as tentações. E isto faz dele um adorador exemplar, porque ao fazer assim, ele defendeu, ele protegeu a sua comunhão com Deus de sofrer a interferência, de ser comprometida, afetada pela transgressão. Você que é um brilhante estudante da Bíblia e de teologia vai responder: pastor, non potuit peccare. O Senhor Jesus não podia pegar. Sim, é certo que sim, Ele é Deus incorruptível, mas não quer dizer que Ele não foi exposto à tentação de maneira real. Não foi um teatro aquilo que aconteceu no deserto. Ele foi acossado pelo inimigo, aquilo não era uma cena. Ele foi abordado pelo inimigo, e o inimigo apresentou diante de Cristo tentações que nós não resistiríamos, nós cairíamos na primeira, se sentíssemos aqui o estômago reclamando de fome, e estivesse em nós o poder divino de nos atender, nós teríamos, sem que o diabo oferecesse, nós já teríamos transformado não somente em pães, como em algo mais. De fato, a natureza divina era incorruptível, de fato, mas a natureza humana, meus amados irmãos, sofreu a tentação, e Jesus Cristo protegeu a sua comunhão com o Pai, resistindo à tentação. Entendido isto, nós vamos nos lembrar de alguns versículos bíblicos que falam sobre como a nossa comunhão com Deus é prejudicada quando nós não protegemos diante das tentações. Veja o que diz o Salmo 66, versículo 18. Este é um dos versículos que de vez em quando eu recebo mensagem no WhatsApp dizendo: pastor, pode explicar esse aqui, por favor? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade do meu coração, a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Esse texto não quer dizer que todas as orações do sujeito são rejeitadas, mas quer dizer que no ponto específico em que nossos desejos estão sendo influenciados pela iniquidade do nosso coração, neste ponto, e quando indivíduos estão tão removidos de um padrão bíblico de conduta, que eles chegam a pedir que Deus abençoe a sua transgressão. Quer dizer sim que quando a transgressão, a iniquidade influencia o nosso coração, neste ponto, nossa comunhão com Deus será diminuída, e nós desejaremos algo que não é do coração de Deus nos dar, e nesse sentido o Senhor não ouvirá a oração. Agora, meus amados irmãos, este versículo aqui deve servir como um solene alerta para todos nós, porque com que frequência os desejos do nosso coração são, na verdade, desejos... Bem, veja o que diz a carta de Tiago, capítulo 4, eu não preciso dizer, Tiago dirá tudinho. Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 1 e os seguintes: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele não mudou de assunto, ele está olhando para a origem dos desejos reprováveis. Portanto, qualquer que quiser se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois,
a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Todo esse trecho fala sobre oração, sabia disto? Todo esse trecho fala sobre desejos, como diz o Salmo 66 que nós lemos. Desejos maus, influenciando, dirigindo aquilo que queremos. E Deus, irmãos, que tem um interesse tão grande em nosso bem, Deus resiste a esses nossos desejos, por amor de nós. Mas enquanto estamos ali, andando em círculos, nossa comunhão com Deus está diminuída. Quantas das coisas que queremos por pura vaidade? Quantas das coisas que buscamos não são coisas que precisamos, mas coisas que queremos? Não sabemos a diferença, né, queridos? Entre aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. Outro texto que fala sobre o prejuízo na comunhão com Deus está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, praticamente 2 páginas depois do texto de Tiago que acabamos de ler. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com a sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E aqui é uma referência basicamente à consistência, à constituição física. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Agora vem a parte impressionante. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Meus amados e queridos irmãos, Deus está profundamente desejoso de ser glorificado no lar de cada um de nós. E a vida que nós vivemos dentro de casa tem tudo a ver com a adoração que nós oferecemos ao Senhor. Imagine o homem aqui na igreja, ele canta, ele tem uma voz, e ele consegue cantar os cânticos, ele se emociona quando canta os cânticos, mas dentro de casa ele é um homem, um bruto, um insensível, um arrogante, dentro de casa ele é um beberrão, dentro de casa ele é um homem ausente. As suas orações serão impedidas, sabia disto? As suas orações serão impedidas. A sua comunhão com Deus será prejudicada. Não pense, porém, as senhoras, que este versículo seja uma exclusividade dos senhores. O texto diz que se alguém, 1 Timóteo capítulo 5, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, o que diz o texto? Você sabe o que o texto diz? Negou a fé, e é pior do que o infiel. Que cena! Um grande adorador dominical, mas as suas orações estão impedidas. A sua comunhão com Deus está prejudicada. Não está adorando, está cantando. Não está envolvido com Deus, está envolvido com a música. Está desempenhando uma função, mas não está servindo o Senhor. Porque as suas orações estão impedidas. Muito, muito grave isto, meus amados irmãos. Muito, muito sério isto. Quer dizer que a adoração que Deus quer receber de nós é uma adoração autêntica, uma adoração genuína, que é confirmada. Ora, meus amados irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós vamos cair muitas vezes, é fato. Deus nos perdoará, mas nós devemos empenhar o máximo zelo em tentar confirmar a nossa fé com a nossa vida, e até reconhecer os nossos erros quando errarmos. Até reconhecer os nossos erros quando errarmos. O Senhor Jesus ainda não se casou. O dia do seu casamento está chegando. Mas Ele ama a sua noiva com um amor perfeito.
Eu aprendi algo recentemente muito interessante. Os gregos tinham 4 palavras para amor, você sabe disso. Eles tinham a palavra philei, que significa amizade ou afeto, consideração. Eles tinham eros, que é o amor conjugal, o amor entre um homem e a sua esposa. Eles tinham o amor storge, que é o amor familiar. E eles tinham agape. Ágape é como se fala, mas o certo é agape. Eles tinham o amor agape, que era o amor perfeito, o amor consumado, o amor irrepreensível. Agora, maridos, tomem notas, vocês que vão se casar um dia, tomem notas. A Bíblia manda o marido amar a esposa, mas ela não diz eros. Ela diz agape. Ela não diz amor conjugal. Ela diz o amor perfeito de Deus. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Última colocação neste segundo ponto, meu tempo já acabou, mas eu não quero deixar esta parte por falar. Vamos a Mateus capítulo 6, versículo 14. Eu estou tentando mostrar para os irmãos coisas que trazem prejuízo à nossa comunhão com Deus. E a ideia continua sendo a de que nossa comunhão com Deus é a base da nossa adoração. A base não, a essência da nossa adoração. Mateus 6, versículo 14, o Senhor Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso e imediatamente Ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Este é outro texto que com frequência me mandam no WhatsApp, pedindo que eu explique. Porque se Cristo já morreu por nossos pecados, e uma vez que os nossos pecados foram todos perdoados, que tipo de perdão suspenso é esse aqui que ele está falando? É um perdão que é dado e revogado? É um perdão condicional? Então vamos distinguir, irmãos, 2 aspectos do perdão divino. O aspecto final, o aspecto definitivo, o aspecto eterno, esse tratado no Calvário. E uma vez que o cidadão se converta ao Evangelho, ele recebe de Deus o perdão de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, irrevogável e incondicional. Jesus não está falando deste perdão aqui nesse texto. Ele está falando do usufruto da comunhão com o Pai. Ele está falando do benefício do perdão propriamente dito, do restabelecimento a uma posição perante Deus. E o que ele nos instrui é que, quando retemos mágoa em nosso coração, e quando retemos amargura, ressentimentos contra outros, isso traz um prejuízo na nossa comunhão com Deus. Por quê? Dentre todas as pessoas para quem a gente demonstra a fé cristã, a primeira delas somos nós mesmos. A primeira pessoa para quem cada um de nós prega é a gente mesmo. E quando nós vivemos um perdão defeituoso, nós representamos um perdão defeituoso. E nós, de alguma maneira, ensinamos a nós mesmos como se houvesse uma falha no perdão perfeito de Deus. Não sei se eu consegui passar isso aqui com clareza. Mas quando nós nos recusamos perdoar aqueles que pecam contra nós, nós trazemos um prejuízo à nossa comunhão com Deus. Veja novamente o exemplo de Jesus, será o nosso último texto essa noite para a gente concluir por enquanto, suspender. Vou fazer igual a Assembleia Extraordinária domingo passado, suspender, depois eu retomo. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz: pois que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano,
o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos, se alguém poderia negar-se perdoar a Jesus, que sofreu, se alguém poderia com justiça inquestionavelmente recusar-se perdoar, Jesus. Mas Jesus, o texto nos diz no versículo 21, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O adorador exemplar, porque ele estava constantemente em comunhão com Deus, na sua vida de oração. Amados irmãos, guarde o que o seu pastor tem para dizer. É impossível orar demais. É impossível. Não existe uma oração que seja cumprida demais. É impossível. Ouça se o Senhor Deus está tocando seu coração muito diretamente neste ponto. Talvez a oração tenha estado negligenciada na sua vida. Não é isso que Deus quer para você. Segundo o exemplo que nós vimos de Cristo, é que Jesus protegia sua comunhão com Deus de todo o prejuízo do pecado. Eu só vi 3 coisas. Eu vi sobre os desejos maus, eu vi sobre a pobreza de amor, eu vi sobre a falta de perdão. Nós poderíamos falar sobre tantas coisas que trazem um prejuízo à nossa comunhão com Deus e que trazem um prejuízo à nossa adoração. Mas, meus amados irmãos, o nosso desejo, e nós veremos mais sobre Jesus como adorador no nosso próximo encontro, o nosso desejo deve ser o de oferecer a Deus uma adoração agradável, em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e que o Senhor nos dê uma graça e um auxílio do Espírito Santo, para que sejamos ouvintes e praticantes da Tua Palavra. Senhor, dá-nos um coração igual ao coração de Jesus, na comunhão contigo, Deus, e no zelo, no amor por essa santificação. Ó Pai, como nós precisamos que o Senhor continue a obra que um dia começou nas nossas vidas. Faze a Tua obra, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto, pelo privilégio de orar, pelo privilégio de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua presença, pela companhia dos irmãos. Obrigado pelas condições tão favoráveis, pela provisão de estrutura para o culto acontecer. Por tudo isso te damos graças. Mas agora, Senhor, estamos voltando para a semana com as suas obrigações. O Senhor nos proveu, Deus, de um renovo aqui esta noite no meio da semana. Mas, Senhor, que o Senhor continue a nos guardar no Teu amor, Deus. E que o Senhor nos ajude a não nos esquecer das verdades, das promessas, das advertências que encontramos na Tua Palavra, mas venhamos a tudo dar ouvidos com a ajuda do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito seja conosco todos os dias, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus, e a igreja diz amém.